Bom dia, internauta. No vídeo de ontem, eu afirmei, que a prosperidade depende da introspecção. Hoje, então, eu vou fazer esta afirmação. Introspecção não é reflexão. E a diferença entre refletir e introspecção, não sei se tem o verbo introspectar, não é? Mas, então fiquemos nos substantivos. A diferença entre reflexão e introspecção é que seria o conteúdo dessa minha fala de agora. Eu, pensando sobre isso, perdi o sono nessa madrugada e acabou que me veio este assunto, que agora proponho para você, este assunto para a conversa. E confesso que apresentar o que seja introspecção de um modo diferente do já consagrado ficou para mim meio difícil de encontrar um exemplo, não é? E então, em consequência da falta do exemplo, eu vou procurar me aproximar dessa apresentação do que seja introspecção, inicialmente por meio do seguinte. Eu fui aqui ao GPT e procurei um conteúdo que eu vou apresentar a você, mas antes eu vou apresentar como se fosse o seguinte, para que você já teria uma reflexão sobre, que seria sobre os verbos, você já deve tê-los ouvido algumas vezes, portanto, eu vou falar esses verbos aqui. Os verbos abater, combater, debater e rebater. Então, assim, você já deve tê-los ouvido e isso sempre esteve presente na medida em que você conversa com as pessoas, esteve presente e você internalizava o conteúdo deles. E nisso está muito bem. Mas esse seria um exemplo, então, de reflexão, que você lida com isso como uma coisa dada, estabelecida, resolvida, e toma isso para seguir adiante. Introspecção, todavia, teria essa perspectiva de o seu estado de consciência dar-se conta de que existem regras para a formação de palavras, de modo que essas regras, meu cachorrinho, um pincher, está latindo, acho que você pode ouvi-lo aí, né? A captação do áudio aqui é boa, então te peço desculpa desde já. Então você deve, pela regra de formação das palavras, em algum momento, sem que você estivesse à procura de, digamos assim, ter se dado conta, quer dizer, ter surgido em sua mente que, pelas regras de formação das palavras, abater, combater, debater, rebater, parecem ser palavras com prefixo juntados, essas palavras todas têm um prefixo juntado ao verbo bater. Então eu fui ao GPT e fiz a seguinte pergunta, que é: os verbos abater, combater, debater,
rebater tem origem no verbo bater? Aí o GPT me diz, sim, todos esses verbos têm origem no verbo bater. Eles são formados por meio de prefixos que modificam o significado básico do verbo. Aí ele dá o significado de todos eles. Eu vou ficar só com o primeiro, certo? E depois continuo na linha da introspecção. E aqui ele dá o seguinte significado para abater. Ab é um prefixo que indica a noção de para baixo ou contra. Assim, abater significa fazer baixar ou derrubar. E, nesse sentido, você vê, assim, com muita reflexão, você exploraria o mundo, não é? De tudo isso que a gente está falando, das palavras, mas não encontraria a conexão entre as coisas do mundo. Então, por exemplo, agora, e fechando esse exemplo, você iria, ou você já deve ter ouvido, eu creio que você, internauta, tem uma idade aproximada à minha idade. Então eu posso usar desse exemplo sem que isso seja escandaloso, quer dizer, você, nunca ouvi falar. Que é, então no seu universo cultural, um colega meu encontrou em algum estudo aí a ideia da ontologia cultural. Quer dizer, o ser de alguém, culturalmente falando, é diferente do ser de outrem. O universo cultural de um, o ser, gera um ser, e essa diferença de cultura, a cultura de um, gera um ser que é diferente do outro, né? Então, quer dizer, na sua ontologia cultural, já deve estar presente a palavra abatedouro. E no seu dia a dia, você sempre lidou com o conceito de abatedouro, que é o vigente, não tem nenhum problema, mas você não deve ter tido, ou nunca surgiu a possibilidade de você, é um abatedouro porque vem de abater. E esse abater é uma derivação do verbo bater, que é, então, quer dizer, bater, digamos, fazê-lo, forçá-lo abaixo. E no caso, matando, né? Derrubar, fazer baixar, derrubar. Então, isso seria um exemplo simples, rápido, de diferença entre reflexão e introspecção. Nas palavras reflexão e introspecção, é um outro modo de a gente se aproximar disso, né? Quando você olha para a reflexão, a gente supõe sempre uma ideia de um espelho e você está ali e se vê no espelho, certo? Mas você se vê, entre aspas, aí, de fora, quer dizer, é projetado um eu que você vasculha, digamos assim, observa, disseca, procura decifrar. Mas, se você perceber, assim, se você olhar bem, você está sempre na superfície. Nesse eu refletido, não há possibilidade de você encontrar a sua história, digamos assim, não é? Já a introspecção é você, esse spec aí é de speculum, de espelho, né, também, e de ver.
Só que ver dentro, intro, dentro. Então teria essa diferença. Quer dizer, você vai para o seu eu, não para a sua imagem. E esse seu eu seria explorado não a partir de um eu que projeta este eu, porque não tem, senão não seria intro. É essa estrutura, essa situação que cria a dificuldade para se falar de introspecção, que é um olhar para dentro sem a distinção entre o observador, uma pessoa que observa, e uma coisa observada. Então, quando você vai olhar para você, você vai se encontrar com um grupo de eventos, digamos assim, e vou nomear aqui dois, só porque são contrastantes e são também mais ou menos consolidados os seus significados na cultura: amor e ódio. Então, suponha que nessa introspecção você se observa e encontre amor, por exemplo. Você não dará por resolvido o momento em que você se depara com isso, com essa realidade, com esse evento, e recorre, você observando o fato, amor, você não se dá por satisfeito em ir à cultura, encontrar uma tarja, né, uma etiqueta que está lá, amor, e vir ali nisso e classificar. Isso é amor. Não. Esse evento não seria, esse procedimento não seria introspectivo. A introspecção é você se depara com esse evento, com esse fato, com essa situação, circunstância, não importa o que seja isso, quer dizer, você se depara, está lá, é você, e aí você não pergunta o que é isso, porque isso não é diferente de você. Lembra que eu falei, a introspecção não trabalha com a distinção entre observador e coisa observada. A distinção entre sujeito e objeto. Então, quando você se depara com esse evento, que tradicionalmente, por meditação, por reflexão, por investigação, os agentes culturais, digamos assim, iriam se deparar nessa circunstância com algo, iria distinguir do eu, esse algo iria jogar a etiqueta, a tarja, amor. Se você está na ação introspectiva, você olha para isso, e isso é você. Aí você diz, o que é isso? Entendendo que logo antes, isso, aí vem o que eu estou querendo colocar como contraste aqui, não é? Isso, que sou eu, era diferente, de modo que a diferença que estava presente disso que agora eu encontro aqui era apresentada. Essa realidade era apresentada pela cultura, pelos agentes culturais, eles haviam classificado a coisa antes de ódio. Então, o que é isso? Assim, aí suponha que você diga, é uma forma da energia, é uma configuração. Aí você faz a pergunta, da onde vem a configuração?
o que configura essa energia para ela ser ódio? E aí eu tenho que me eximir de dizer eu estou com ódio. O que me configura? O que me faz ser ódio e não ser estável no ódio? O que me faz ser amor e não ser estável no amor? O que me faz instável? O que me faz no seguinte sentido: o que sou eu, essa instabilidade? Então, quando no vídeo anterior eu mencionei que é necessário ter paz, porque é na paz que há a estabilidade. E você alcança a paz, como dito no vídeo anterior, seguindo a exortação bíblica de buscar primeiro, de prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí a gente tem que investigar essa exortação nesse contexto da introspecção. Então a minha proposta é que, se você diz eu sou instável, de forma que a configuração são várias, né? É um espectro, eu estou nos extremos desse espectro, de modo que essa instabilidade ela percorre ódio, amor, ódio. O que sou eu que se submete a uma oscilação sem saber o que me faz oscilar, certo? Eu sei que o vídeo já se estendeu demais, nem pincelei, sequer é uma introdução, não é? É uma delimitação do assunto. Depois teríamos que ir à introdução. Mas, como o tempo já se passou, deixa eu ver quanto tempo já percorri nessa conversa toda, já foram 17 minutos e 41. Então, como já é tempo demasiado, eu creio ter sinalizado haver uma diferença entre reflexão, que é o hábito, o seu hábito, essa coisa aí, quer dizer, cada um de nós, designando genericamente o ser humano, essa coisa aí, ela tem o hábito de imaginar que a compreensão deriva, surge, nasce, aparece da reflexão. Assim, é o hábito, né, da cultura que nos coloca dessa forma. E eu estou aqui dizendo, não, reflexão não é introspecção e você dará prioridade, buscar primeiro o reino de Deus apenas se o seu curso, o seu percurso, que vai formar seu discurso, que é a sua manifestação verbal, a sua palavra dirigida a você mesmo e a outrem, só esse caminho, esse curso só surge em direção a buscar primeiro o reino de Deus, só aparecerá esse percurso com discurso, só aparecerá se você atender a isso, a um agir introspectivo, ok? 19 minutos, 20 minutos praticamente. Um bom dia, internauta. Espero ter proporcionado a você estar mais alerta à realidade que te cerca. E se te proporcionei isso, isso é a vigilância, ok? Um grande abraço, até um próximo vídeo.
Oi.